que é um software livre africano, que principalmente foi criado por fazer mapeamento de ações de violência durante as eleições do Quênia, e para mapear assim esses relatos, mas a gente reengenheirizou, assim, não sei como é que fala, reinventou, reusou de outra forma. E assim, a ferramenta tem várias possibilidades, pode, agora depois a gente dá uma olhada assim. E a gente está usando principalmente para fazer acompanhamento, né, das ações, e para começar a ter dar uma visão para as comunidades mesmo, que tem um universo grande e tal, que pode interagir, que a luta não é só a luta de quintal, né? E esse é uma tela aí do... Bom, esse daqui é o sistema que a gente está usando por enquanto. Que assim, eu não queria nem ficar falando muito assim, porque é um sistema, um software livre, está lá na internet, a gente customizou, não fez muitas alterações, tá bacana, assim, dá para já fazer várias paradas. A gente tentou até... O governo não tem isso, assim, a gente tem esse sistema e propôs para o Ministério, por exemplo, das Comunicações, a gente usar junto, porque a gente já tinha feito isso, já tinha implementado isso, para acompanhar, porque o governo não tinha isso. Aí não rolou. Burocracia, blá, blá, não funcionou. Então, assim, a gente montou uma ferramenta que atenderia mais às necessidades do governo, inclusive, porque aí é um negócio que eu quero focar mais, assim, até abrir a discussão, porque as comunidades sempre estão no mesmo esquema, não tem conexão razoável para fazer qualquer coisa. Assim. E não é só comunidade quilombola, até periferia está no mesmo patamar. Assim. Mas, assim, essa ferramenta está na mão, assim, então não preciso eu explicar o que é, acho. Se alguém quiser saber, eu com certeza vou dar dicas e tal. A gente chegou a fazer um produto mais ou menos legal, com um mínimo de help, categorias e tal. Bom, a ferramenta suporta várias funcionalidades, tipo, pode cadastrar polígonos, pontos, rotas, e, e também criar categorias. Então, você consegue ter uma certa funcionalidade, assim, porque reengenheirizando só a ferramenta do jeito que estava, assim, sem nem customizar muito. Dá para até subir fotos, criar novos campos, inclusive, já na ferramenta mesmo. Bom, aí a gente tem outras ferramentas que a gente usa, que é o Wiki. Esse é outro projeto que a gente que tem a ver com mapeamento, que é a rota de escambo, para fortalecer assim a troca de produtos, materiais e imateriais. E bom, aí a gente chega nessa questão que a gente estava tentando pautar, assim, não só como uma solução, mas como paradigma, assim. E a gente já teve vários encontros com os parceiros que estão há vários anos lidando com a cultura digital, com tecnologia no Brasil, de tentar inverter de novo a lógica e a pirâmide, assim, para tentar partir da base, assim. E a ideia é justamente de começar a ter terra onde poder plantar que seja diretamente no controle e na gestão da gente. Então, assim,
a primeira ideia nasceu porque vários pontos da rede têm muito conteúdos audiovisuais, que são linguagens que são mais aceitas pelas comunidades, né, de tradição oral. E só que esses produzidos pelas comunidades, porque muitas comunidades têm ponto de cultura, teve ações, se apropriaram, né, dessas linguagens. E só que esses materiais não circulam, porque, bom, não circulam, né? Você sabe que esses materiais não vão para a televisão, não vão para a rádio, e ainda mais numa comunidade afastada e tal, que tem internet daquele tamanho. Então, teve projetos massa, que tipo o Estúdio Livre, que eu acho que tem que ser ainda retomado, que era uma base boa, mas que também não conseguia atender essas questões da última conexão. Aí a gente começou a pensar, poxa, mas por que a gente tem que ficar esperando alguém fazer, botar a conexão? Por que eu tenho que subir um vídeo nos Estados Unidos se eu depois não vou conseguir pegar esse vídeo? Vamos tentar ter um jeito de ter os vídeos aqui, mas de uma maneira estruturada, e que a produção que está já engenho, assim, tem já muita produção, começar a fazer circular de maneira estruturada. Aí a gente chegou a criar um protótipo em cima desse primeiro serviço, que é de um sistema de acervo descentralizado, baseado em tecnologia existente. Até porque a gente está querendo ser operativo, não quer definir protocolos, assim. Resgatando o histórico da internet, que a internet nasceu como rede de redes que cada rede atendia a sua necessidade, né? Tinha a rede acadêmica que atendia bem a sua necessidade. E eles não tinham que trocar ideia com o governo, assim, eles faziam o que eles precisavam, e depois chegou uma hora que essas várias redes falaram, poxa, vamos dar jeito de botar essas redes para comunicar. Aí a prática não era a prática de hoje, que você define uma API, um API e um TOS, um Term of Service, um termo de uso. A prática era o RFC chamado, Request for Comment, que é pedido de comentários, que já é totalmente diferente, né? Termo de uso você aceita ou reclina. Pedido de comentário, vamos ver como é que a gente faz, de maneira aberta e tal. Enfim, nesse sentido, a gente começou a trabalhar em cima disso, e agora está no ponto de ter um protótipo e de ter galera já querendo implementar isso em vários lugares no Brasil. A gente trabalha com mais ou menos 3 áreas, assim, uma que é a área de núcleo de pesquisa e desenvolvimento digital, que lida com a questão de desenvolvimento de tecnologia e criação de documentação nisso. Uma área que é núcleo de produção de conteúdo e pedagogia, que é quem sistematiza conteúdos culturais e pedagógicos. Esses 2 núcleos são assim, virtuais, no sentido que são na rede, assim, não tem um lugar fixo, assim. E os núcleos de formação continuada, que são comunidades mais estruturadas, espalhadas, tem cerca de 10, assim, galera que assumiu a responsabilidade de ser multiplicador regional, assim, de dar formação, de dar apoio para as comunidades da região, já tinham esse papel, né? Que estão prontos, já a gente chegou a compartilhar a ideia e mostrar um pouco, e estamos procurando jeito de finalizar, de ter uma interface mais usável para o usuário poder usar. Aqui tem algumas dicas de o que a gente está usando, que é um sistema criado pelo Linus. Eu acho que a dupla Linus e Stallman segue bacana, assim, porque Richard Stallman e Linus Torvalds sempre andaram na paralela, mas sempre vão juntos, eu acho. Porque o Linus, na época, criou o kernel do Linux, mas ele não cuidou do ambiente, do todo o resto, né? E
nunca assumiu a questão política, assim, que nem o Stallman faz. Ontem o Stallman estava lá em São Carlos falando que acho que agora a fala do Stallman é uma das mais concretas, assim, mais diretas, assim, falou: a gente já está na sociedade de controle e as pessoas já assumiram isso, já aceitaram isso. Então, agora, não sei. Mas aí, por outro lado, o Linus, na paralela, o que ele fez? Ele fez o Git. O Git, o que é o Git? É uma ferramenta para você ter o mesmo conteúdo, que no caso era o código do kernel, então é texto, o mesmo conteúdo, vários clones desse conjunto de informações. E por quê? Porque tem desenvolvedor que tem que trabalhar em cima do mesmo conteúdo, de maneira autônoma, independente, espalhados em vários cantos do mundo. Só que esses conteúdos vão crescer, vão ser alterados e uma hora precisam juntar de novo. E é muita coisa, né? O kernel do Linux são milhões e milhões de linhas de códigos. Então, o cara desenvolveu uma ferramenta que é muito boa para lidar com esse paradigma, né? Nesse sentido, a gente resgatou o Git e fui procurar uma ferramenta aqui, porque o Git é otimizado para código, que é texto. Sendo que o primeiro objetivo da gente era servos, que são arquivos binários, vídeo, áudio e tal. A gente procurou se tinha alguma coisa para isso, e tem. Inclusive, chama Git Annex, que é uma extensão do Git, ou seja, ele é também um Git. Então, tem todas as potencialidades dessa ferramenta, que já desenvolveu um universo em volta dele. E o cara é engraçado porque o cara tem... Bom, é um desenvolvedor do Debian, ele mora no mato. Aí você vê por que o cara desenvolveu isso, né? Ele mora no mato. Porque ninguém pensa nessas coisas, porque todo mundo que tem acesso ao desenvolvimento, a recursos para desenvolver, conhecimentos e tal, normalmente não está em contextos diferentes da cidade, da universidade e tal. Então, o desenvolvimento tecnológico e a cultura digital é norteada só por poucos, pelos mesmos paradigmas, e eu acho que isso não pode ser aceito no Brasil, né? Porque o Brasil tem uma riqueza cultural, uma riqueza de paradigmas ainda, culturais e tal, que precisam ser representados na esfera digital. E aí esse cara aqui, ele mora lá no mato, e a companheira dele trabalha com permacultura. Achei assim, interessante que o cara que chegou a fazer uma ferramenta dessa tem uns paralelos com o que a gente está fazendo de outra forma, né? Tipo, sem a gente ter... Bom, por que eu estou falando disso? Porque eu acho que o mesmo paradigma que a gente que chegou a prototipar para um acervo digital pode ser aplicado a várias questões, assim, que inclusive são questões que estão sendo colocadas a nível de marco civil no parlamento, tipo a questão de segurança, neutralidade da internet, privacidade, que tem a ver com o mapa, né? Porque, assim, você mapear todas as comunidades quilombolas, por um lado, você está fazendo um favor para os caras que estão querendo terra, né? Recursos. E o Brasil está, né? Tá com uma máquina que está crescendo, está querendo mais recursos, então você fornece para eles, para quem está querendo isso, um mapeamento detalhado de onde fica onde, muito perigoso, assim. Por um lado de controle e tal, de segurança. E tem a questão, por exemplo, de filtrar os conteúdos, porque senão você vai ter um mapa poluído pra caramba e não sabe como é que filtrar as coisas. Aí tem questões de... Enfim, várias questões que tem jeitos de você lidar com ela, não a nível de lei, de protocolo, a nível estrutural, assim, mudando o paradigma. E a gente, assim, criou uma proposta metodológica, assim, para o acervo que acho que
que pode atender também um sistema de mapeamento. Eu vou Esse daqui é um caso de uso, que seria a publicação de um vídeo num acervo, segue diferentes caminhos dependendo do tipo de etiqueta tag usada para a publicação. Opa! Aí esse daqui esse é o caso base, né? A gente está num quilombo lá, tem esse sistema instalado num servidor local, e uma pessoa que quer publicar um vídeo, publica o vídeo e escolhe como etiqueta local. Aí a triagem do vídeo acabou, assim. O vídeo está lá, disponível para a comunidade. Está no acervo local, a comunidade pode fazer o que quiser do vídeo. E não precisa de internet, não precisa de nada, assim. O vídeo está disponível de uma forma estruturada dentro da comunidade. Então, se a comunidade quiser botar em vez de ser um vídeo, por exemplo, um áudio, quer botar uma playlist e fazer uma rádio lá, um rádio post. Pode, assim. Não precisa de internet, não precisa de nada, assim. E a gente já tem, com o acordo do Telecentros-BR, tem já em todas as comunidades, não todas, né? Tipo, algumas ainda nem chegou depois de anos, mas a maioria tem equipamento que está lá largado, sucateado, porque não tem conteúdos e tal. E esse é o caso de o cara escolher a etiqueta local. Se ele, da mesma forma, sempre na mesma comunidade, sem ter mudado nada, assim, ele escolheu a etiqueta público, né? Aí segue a mesma triagem inicial, ou seja, o vídeo é disponível já na comunidade, e o sistema provê a sincronizar com os outros quilombos, que na real não são os outros quilombos só, porque depende de quem interagir com a rede, assim, o sistema é escalável. O protótipo que a gente está usando é escalável, justamente porque foi feito por Linus Torvalds para lidar com milhares de, né? E além de sincronizar com os outros servidores das outras comunidades, vai para um clone do acervo que está ligado a um portal web, então o conteúdo também está disponível na internet. Essa sincronização, graças sempre ao Git e ao GitAnnex, que são ferramentas sólidas, e o GitAnnex está sendo desenvolvido através de crowdfunding. São ferramentas que suportam a sincronização por vários meios. Então, a gente pode aproveitar, otimizar o uso da GSAC, da conexão satelitar, fazendo o sync à noite, de conteúdos prioritários, ou por HD, que essa é outra ideia que surgiu do olhar do dia a dia, do cotidiano das comunidades. Porque as comunidades, mesmo afastadas que foram, sempre tem que ter alguém que vai para a cidade, para resolver pepino, para pegar arroz, para não sei o quê. Sempre alguém vai para a cidade, assim. Aí, com um meio de transporte físico, HD, assim, que seja dentro de um sistema estruturado, né? Que você possa plugar esse HD lá na comunidade e depois ir lá para, quando você for na cidade, deixa o HD ligado no LAN-house, resolve as suas coisas, volta lá, pega o HD, volta para a cidade e você tem os dois acervos sincronizados, assim. Então, a gente consegue ter uma circulação de conteúdos, mesmo em lugares que não tem a internet. E a gente já fez uma experiência numa residência que participei lá na nuvem, Visconde de Mauá, de fazer sincronização com microservidores de sincronização, tipo essas paradas de Raspberry Pi, não sei o quê. Porque você pode montar um servidor de sincronização bem barato, assim, custos não relevantes, assim, nos meios de transportes. Porque você pode botar um servidor de sincronização nos barcos, por exemplo, que vão lá nos rios da Amazonas, que param no lugar para carregar e descarregar pessoas e coisas. Nesse tempo, dá para sincronizar dados. E a gente até fez tentou fazer uma brincadeira com um drone.
sabe esses helicópteros assim já essa tecnologia também é livre, assim, dá para montar, você pode fazer navegação automática por GPS, por raios razoáveis, ainda mais em regiões tipo lá no norte. Você pode fazer um roteiro que cada semana um drone vai 2 vezes por semana seguir um roteiro e vai sincronizando dados assim. E é mais rápido que a internet, porque chega 2 vezes por semana, mas quando chega com gigabyte de coisas assim. Aí assim, um outro nível que a gente também estava já, um outro caso assim, sempre de publicação com outra etiqueta, patrimônio, que é outra questão importante para as comunidades assim tradicionais. E não só por isso, é para acervos, para bibliotecas, não sei o quê. Se a pessoa lá na comunidade etiquetar o vídeo como patrimônio, além do vídeo, está disponível já na comunidade, chegar nas outras, está disponível na internet, num portal web, vai numa biblioteca catálogo, que respeite os padrões de metadados do IFAM e da Unesco, para ser encaminhado a tombamento, a patrimoniamento. Isso é um projeto que a gente estava tentando fazer com a Unicamp. Então, assim, isso daqui para o usuário significou escolher uma etiqueta. Não tem muita complicação. E você, a cada nível da coisa, você pode fazer avaliação, né? Tipo, nesse nível daqui, a comunidade não tem nenhuma limitação, né? Daqui não tem nenhuma limitação, menores limitações possíveis. Pensando, por exemplo, no mapa. Um dado que você... Por que é importante a gente quer também pautar essa questão nesse seminário, assim? Porque o mapa, para a comunidade, tem que ter um uso para ela colaborar em cartografar, né? Senão, assim, o uso é do governo, que precisa de dados, das empresas que precisam de dados, dos turistas que precisam... Mas a comunidade, por que deveria estar compartilhando isso, assim? E, normalmente, nas ferramentas, as coisas que são de interesse, tipo, muito local, são barradas porque não quer poluir de dados, sei lá... De repente, o cara quer colocar onde ele plantou mandioca, que não é um dado interessante vai começar a poluir assim o mapa do sistema de informações nacionais, culturais, né? De índices culturais. Mas para ele é interessante. Aí assim, nesse caso você teria como deixar o uso mais livre para a galera lá na comunidade e começar a chegar só os conteúdos que você pode, nessa passagem de um nível para o outro, você pode colocar, aí sim, questões de protocolo, não protocolo, de validação, né? Que isso se dá pela referência de quem te manda a informação, porque ao final não é só um usuário, é um coletivo que está te mandando. Você vai validar porque você sabe que da Tainá 90% dos dados que a gente envia fazem sentido. Então, assim, você não precisa fazer coisas muito rígidas, você pode criar uma federação, entendeu? Você pode ter uma confiança diferenciada, assim. E tem a questão da sensibilidade da informação. A informação que é sensível nem sai da comunidade. Aquele dado que é perigoso sair, nem vai sair da comunidade, vai ficar lá armazenado num servidor local. Bom, eu acho importante que alguém... eu até estou me sentindo meio que... Eu estou já predicando isso faz tempo, e eu não gosto de predicar, ali eu tenho uma crítica com isso, e eu já estou me criticando porque a gente ainda não chegou a montar um sistema funcionando, e a gente está procurando apoio para isso. Tem até um projeto bonitinho, assim, com Canva e tudo. Assim. Porque, assim, o governo, assim, os parceiros pedem isso, a gente fez. Quando você faz, aí fecha a porta.
Fala, puxa, o cara fez mesmo o projeto. Não, mano, agora o orçamento está complicado, não sei o quê. Beleza. Então a gente está procurando apoio, até porque a gente não é que precisa de grana, assim. Grana é para fazer coisas. A gente precisa fazer as coisas. E tem, aliás, nesse seminário eu vi que tem várias pessoas que têm conhecimentos bons e tal, que se for de interesse, né? Até porque esse daqui não vai resolver o mundo, né? Tipo, vai ser só uma possibilidade que já está meio andando de experimentar um outro paradigma que precisa ser experimentado, não escrito num livro. Tem que fazer, porque de livros a gente enche as bibliotecas e de poeira também, assim. A gente precisa começar num contexto que tem uma riqueza enorme, né? Porque a gente está lidando com comunidades que a riqueza principal é a cultura delas o jeito delas, que foram inclusive inspiradoras para esse paradigma. Que nem assim o cara que fez o Gitanex, o contexto que inspirou o cara era porque o cara morava no mato, assim. O outro cara que, por exemplo, fez um sistema que é muito bom e também tem uma lógica bastante descentralizada é o cara que fez o XMPP, que é o protocolo que todos agora os grandes atores aí dessa internet aí, o Gtalk, o Facebook, todos usam esse protocolo, né, o XMPP, mas é um cara que também estava lá no mato que fez assim. Então assim, dá para fazer tecnologia de ponta, tecnologia genial, assim, de tecnologia que funciona, mesmo estando, não mesmo, principalmente porque você tem outros inputs, tem outros, né? E a gente precisa disso no mundo, assim. Eu me coloco, eu sou siciliano, eu assim, acho que o Brasil tem que contribuir com isso, além de outras coisas, porque teve muito trabalho e esse trabalho não teve em outros lugares. Os trabalhos de experimentar com essas linguagens de maneira crítica, e de ter ainda umas culturas vivas que vivem seguindo um jeito que a gente está tentando agora escrever nos livros, etiquetando com economia criativa, mas eles já faziam isso, já fazem, ainda fazem, e precisa aprender e seguir juntos, entendeu? Aí, o que mais? Bom, esses parceiros, é isso, assim. Agora eu queria, até para ser mais, para deixar mais aberto, porque assim, a questão do mapa de ferramentas e tal tem realmente muitas possibilidades e tal, mas eu acho que era importante num seminário desse relevo, assim, de ser com o Ministério da Cultura, então a cultura, né? E outro olhar, as culturas, a diversidade, pautar outras formas, outros paradigmas. Acho que é fundamental isso. Então, acho que a maior parte do tempo eu queria dedicar para isso, inclusive trocar ideias sobre isso, assim.